importante. Quando eu comecei a trabalhar nessa casa espírita, eu adentrei aqui em 2012, fazem 10 anos. E quando eu comecei a trabalhar foi no ano de 2015. E aí uma das coisas que eu queria conquistar na minha vida, que ainda não é 100%, mas que eu já melhorei bastante, é a paciência. Era uma pessoa bem sem paciência, ainda me vejo muitas vezes sem paciência. E eu hoje vou começar, tudo que eu falar aqui tem um embasamento da doutrina espírita, né, da nossa bibliografia. Eu peguei em várias bibliografias, então depois posso citar algumas. E aí eu começo hoje com a explanação, que é rápida, nós temos 30 minutos. Não há problema que não possa ser solucionado, né, pela paciência. E hoje a gente tem vários níveis, né, de impaciência no trânsito, com as pessoas da família, no local de trabalho, enfim, né? E a gente tem muita incerteza nos nossos dias de hoje. Muita incerteza, principalmente diante do futuro. O que vai ser, né? O que vai acontecer no futuro? Então a gente tem essa dificuldade, essa incerteza, que tira muito a nossa tranquilidade. E também outra coisa que nos prejudica muito hoje, que depois eu até vou contar um exemplo do Divaldo, numa palestra dele, que hoje nós sofremos com a doença da pressa. Tudo a gente tem pressa, né? Se a gente lembrar assim, a gente planta uma flor, né, uma verdura na horta, ela tem um tempo para crescer. E tudo na vida da gente tem um tempo. E cada um tem o seu tempo. E eu demorei muito, né? A gente, quando é mais jovem, a gente quer tudo para ontem. E hoje os jovens são assim, né? Mais ainda, né, que a gente quer as coisas para ontem. Então, eu tinha uma irmã, que ela chamava-se Maria José, e ela sempre dizia: quem tempo fizer do tempo ouro, não vai sobrar tempo para o contratempo do choro, né? E eu guardei muito isso quando eu era jovem, né? Lá no ensino médio, que era o 2º grau na minha época. E realmente, cada um tem o seu tempo. E essa paciência a gente vai adquirindo com a nossa maturidade. Uns levam muito tempo, são as cabeças duras, como eu, que tem que sofrer muito para aprender, e outros aprendem mais com o exemplo, né, do que com a dor. Mas a maioria das pessoas aprende com a dor. Hoje, né, as indústrias, por exemplo, desejando, desde a época do Taylorismo, do Fordismo, né, mais produtividade em menos tempo, pessoas com 2 ou 3 empregos, que hoje nós não nos contentamos com um emprego, a gente, né, tem várias atividades. A corrida, então, né, contra o tempo. E essas turbulências afetam o nosso psiquismo, né? Já fragilizado por outras causas que antecedem. Então, refletindo enormemente sobre a saúde física ou psíquica, bem como a estabilidade, né, na nossa família, ou até nos nossos relacionamentos interpessoais, as pessoas estão procurando cada vez mais hoje, principalmente hoje, as farmácias, terapeutas, psiquiatras, psicanalistas. Por quê? Porque a gente está procurando a paciência, né, nos psicofármacos, né, nos psicotrópicos. Né? Tem autores que dizem a paciência sintética dos calmantes. Né? Então, não tem quem não esteja hoje tomando um antidepressivo, uma fluoxetina, um Rivotril, enfim, né? São inúmeros. E aí, então, os autores colocam que é para nós tirar o pé do acelerador. Aí, quando eu li isso, me achei totalmente, né? Porque eu estou constantemente me reeducando para mim tirar o pé do acelerador. Por quê? Quanto mais depressa tudo anda, mais a gente vai ficando impaciente, mais a gente vai ficando intolerante. E aí, com essa intolerância e essa impaciência, nós perdemos os grandes amores da nossa vida, né? Os relacionamentos com as pessoas que nós amamos, né? Em todos os âmbitos, desde a família até. E por falta de um pouquinho mais respirar fundo, esperar e ter um pouquinho mais de paciência. Como tudo na natureza tem o tempo. Então, nós estamos, infelizmente, nos habituando com as correrias, com os transtornos dessa vida de hoje.
né? Se a impaciência adquirida pelos transtornos, a paciência, né, que é aquilo que nós temos que adquirir, ela é adquirida pelo andar sereno, pelo respirar fundo, pelo pensar bastante antes de responder, de tomar uma atitude, né? Quando tivermos plena consciência disso, nós vamos poder modificar a forma como nós encaramos os fatos, né? E aí a gente vai começar a ver as coisas de outro ângulo. A paciência é a ciência da paz, da harmonia, do equilíbrio e do bem-estar. A paciência é o segredo dos grandes mestres, né? O Gandhi, por exemplo. O que ele conseguiu, né? Quem conhece a história do Gandhi, ele proclamou toda a doutrina na Índia, né? Contra todo o povo dele contra o jugo dos ingleses, né? Da Inglaterra. Jesus Cristo também, né? Lá na hora da crucificação dele, ele diz: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, são exemplos dos grandes mestres que nós temos até hoje, a paciência. E é difícil, né? Nós temos que ter muita disciplina, mas a gente tem que começar, né? Cada dia um pouco, que a gente nada se transforma de um dia para o outro. É uma caminhada constante. Como tornar-se uma pessoa espiritualizada sem o desenvolvimento dessa qualidade da paciência, né? Então, depois eu vou trazer aqui um exemplo. Aí o autor diz que é através da paciência que nós aceitamos melhores as dificuldades, né? Que nós somos mais resignados diante dos fatos desagradáveis, que melhoramos nos nossos relacionamentos, né? E fortalecemos a nossa fé em Deus. E eu sempre digo que na nossa vida, a gente tem pessoas muito difíceis nos nossos relacionamentos. Ou é o irmão, ou é o pai, ou é o marido, ou é a esposa, é o filho. São pessoas difíceis que tiram a nossa paciência, né? Não tem quem não tire a nossa paciência. Em algum momento tem alguém que nos tira a paciência. E essas pessoas são muito especiais. Elas são os nossos melhores professores. É eles que vão nos ensinar a ser pacientes, a sermos menos orgulhosos, né? Menos egoístas. Então nós temos que agradecer a Deus pelos professores que nós temos. Aqueles que nos tiram a paciência no trabalho, aqueles que nos dão o que fazer, são os nossos melhores professores. E aquelas pessoas que a gente gosta, que a gente tem afinidade, esses nos dão força e energia para a gente ter equilíbrio para lidar com os nossos professores, né? Aqueles que nos tiram a paciência, que estão nos testando. Se nós queremos evoluir nessa vida, né, nós temos que dominar essas nossas más tendências. E esse é o segredo para a gente ser feliz. É fácil? Não. É muito difícil. Tem dias que a gente quer enganar entre aspas, né? Não, mas é esse professor que está nos dando a chance de nós melhorarmos. Então a gente tem que pensar, ver do outro lado, né, quando essas pessoas aparecem na nossa vida. A paciência de ouvir o outro, de falar com serenidade, produz calma, bem-estar e estabelece um clima saudável na nossa comunicação. A impaciência é como uma fábrica de problemas para as pessoas, aumenta suas tensões internas e destrói com a sua estabilidade emocional. Aí quais são os efeitos da impaciência? Por exemplo, a impaciência produz a ira, né? Quando ocorre a interiorização da ira por por qualquer fato desagradável, a gente começa a armazenar um conteúdo energético muito destrutivo, né? Que vai atingindo, porque todas as causas das nossas doenças físicas estão no emocional, né? Nos nossos sentimentos. E aí começa um mal-estar, a gente dorme mal, a gente perde o apetite, dá gastrite, enfim, né? Então, o rancor arquivado surge de uma cólera que brotou, por exemplo, de uma ofensa recebida. O ódio é uma ira que se cronificou, apresentando-se como uma cólera que conserva sempre latente. Então, esses sentimentos, eles vão, né? São os lixos mentais que a gente vai guardando. Que esses lixos vão minando o quê? As nossas energias. Então a gente sente raiva do outro, né, que nos prejudicou ou que nos perturba,
mas é nós que estamos, né? Nós queremos matar o outro, mas é nós que estamos nos envenenando com o nosso próprio sentimento negativo da ira, né? E a nossa impaciência. Então, muitas doenças surgem, né, desses sentimentos negativos, principalmente da impaciência, da raiva, da cólera. E essas resistências sistemáticas, essa rebeldia, porque não deixa de ser uma rebeldia interior nossa, né, vai minando o campo mental e as depressões começam a surgir, né? Hoje, depois das doenças do coração, a depressão é a que está mais atingindo a nossa humanidade toda, né? E aí, a gente é muito mal agradecido, né? Chega o inverno, a gente começa a ter depressão. A gente começa uma semana chuvosa, a gente começa a ter depressão, né? Tudo a gente não tem paciência. E a gente é muito mal agradecido. Que bom que tem chuva, que bom que tem frio, que bom que tem sol, né? Então a gente tem que começar a agradecer pelas coisas que a gente tem. Outra coisa, né? A medicina, ela já constatou, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, de que os impacientes irados, eles desenvolvem 2 vezes mais câncer do que as pessoas mais pacientes, né? Com pesquisas. De 4 a 5 vezes de complicações cardíacas. As suprarrenais também vertem em um excesso de adrenalina na corrente sanguínea dos impacientes e dos irados. O pâncreas também produz excesso de glicogênio. Ai, tô sem o meu óculos que eu vou ter que pegar. Os pulmões trabalham mais depressa para ter também o oxigênio. O aparelho digestivo também interrompe, né, o retardo da digestão, o funcionamento. O nível de cortisol aumenta muito, né, que a gente precisa produzir mais serotonina, então a gente produz o cortisol, que é o contrário. O nosso sistema imunológico, né, ele diminui, ele tem dificuldade de nos defender contra as doenças, contra vírus, enfim. Então, tudo isso nos dá uma pálida ideia do que é a falta de paciência na nossa vida. O quanto é importante a gente criar esse hábito, né, de respirar fundo, né, e acreditar mais em nós. Muitas vezes o nosso interior está tão mais acelerado que os nossos próprios passos, né? E isso vai gerando enfermidade. E aí eu até vou pular aqui, porque eu não gosto de demorar muito, a gente tem que dar um recado em meia hora. O Divaldo estava passeando uma vez, né? E eu gosto muito de contar essa historinha rápida, porque eu sou muito fã do Divaldo Franco, que é um dos espíritas, né, que hoje ainda está vivo, que ele vinha muito para Cruz Alta, né? No tempo que ele ficava na casa do vô do meu ex-marido, que é o seu Otto Bechor. E ele, numa palestra dele, ele diz assim, ele conta uma história que ele estava passeando nas ruas de São Paulo e ele encontrou um amigo e aí ele chamou o fulano. E aí o fulano diz, ô Divaldo, tchau! Aí ele olhou e disse assim, tchau? Esse tchau quer dizer tudo bem? Tô com pressa, né? Ele queria saber. Aí ele correu perto do amigo e ficou ali, né, perto do amigo e foi caminhando com ele. E aí ele tava, Divaldo, me desculpa, eu tô com muita pressa, né, Aí o amigo teve que parar, porque chegou no semáforo, né, na sinaleira, ele teve que parar. Aí o Divaldo perguntou para ele, eu fiquei feliz de te ver, quantos anos eu não te vi? E ele disse, pois é, daí como é que ele disse... Aí o Divaldo ficou pensando, né? Mas vou perguntar pra ele, tu tá de mal comigo? Aconteceu alguma coisa, né? Porque ele tava correndo do Divaldo. Não tô de mal, imagina, que bom eu te ver, eu tô feliz de ter te encontrado, só tô com muita pressa. Tá, aí o Divaldo ficou meio chateado, e eu até anotei aqui. Mas aí o Divaldo disse pra ele, mas da última vez que eu te vi, tu tava tão feliz, tão alegre. Divaldo, tu não sabe que aqui nós estamos em São Paulo? Aqui não é que nem Salvador, né? Bem estressado ele, né? Com pressa. Aí o Divaldo até ficou meio chateado, né? Porque, ofendeu ele lá em Salvador, tudo, né? Como quem diz assim, as pessoas tudo muito tranquilas, né? E aí o Divaldo, daí o Divaldo ficou meio triste, daí ele disse, tá, mas aí tinha uma lancheria, ele disse, mas então vamos tomar um cafezinho. Isso era 9 horas da manhã.
Aí o Divaldo ainda deu uma risadinha na palestra. Eu, como não converso muito, conversa vai, conversa vem, já era quase meio-dia. Daí o amigo já quis almoçar junto com ele. Aí lá pelas tantas, o amigo já quis tomar o café da tarde, né? Ah, não, agora vamos tomar o café da tarde. Eu, Divaldo, não, 4 horas da tarde. Não, eu não posso. Eu tenho que correr para o hotel, o Divaldo, que eu tenho que dar uma palestra na Federação Espírita. E daí o amigo disse, mas quanto tempo eu não vou na Federação Espírita? Pois é, eu tenho uma palestra, daí ele gozando comigo, tu sabe que já que a alma não está muito boa, tem que arrumar a parte física, né? E o Divaldo, tem 90 anos, né? E ele é todo, se arruma, né? Ele pinta o cabelo, enfim. 92, né? E aí ele foi e correu pro hotel. E aí o amigo, mas que horas vai começar? Às 19 horas. Aí o amigo, então, acho que eu vou ir. E aí o que acontece? Não, antes de acontecer disso, antes de ele falar que ia pra palestra, que tinha que ir pro hotel, ele diz assim, mas amigo meu, desculpa, eu destruí com o teu dia hoje, não é? Você estava com tanta pressa, era 9 horas da manhã e ficou até as 4 horas da tarde comigo. Não, Divaldo, tu nem sabe. Como é que ele disse? Até ficou sem graça. Ele disse assim pra ele, não estava, tu não destruiu o meu dia, você estava tão atarefado. Daí ele disse pro Divaldo, é que todo dia eu pego a minha pasta e saio correndo. Mas por que que tu sai? Mas eu era de férias, ele disse. Ele estava de férias e todos os dias ele pegava a pasta e saía correndo. Aí o Divaldo ficou perplexo com aquilo, né? Todo dia ele pegava a pasta e saía correndo na semana que ele estava de férias. Daí ele disse assim, sabe, quando aquele alívio, assim, que ele saía e ele não... Aquilo era tão automático que ele saía apressado. E aí o Divaldo pergunta, mas aonde que tu ia? Eu não sei, eu faço isso todos os dias. Nas férias, né? Então, é a síndrome, né, do pé no acelerador. E aí o Divaldo ficou assim, perplexo. E aí o amigo abraçou ele. Pasme que quando daí o Divaldo disse para ele, tu vai um pouquinho antes, porque né, a federação, no lugar onde ele ia dar, lá em São Paulo, é pequeno o lugar, e quando enche o público, né, eles fecham, não deixam ninguém entrar, porque aí fica muita gente. E como é o Divaldo, né, o público realmente vai. E aí ele chega, quem ele enxerga primeiro? O amigo. O amigo, ele deu a explanação e o amigo foi lá e abraçou. Meu Deus, agora eu voltei ao normal, eu precisava ouvir tudo que ele falou. E aí o que acontece? Quando ele chega, o amigo já estava, ele foi direto das 4. Né? Aí depois na palestra ele se deu conta de que ele estava correndo para onde? Para onde que ele estava correndo? Ele não sabia. Então, esse exemplo, ele me bateu muito em mim, forte, né? Porque eu sou bem acelerada, né? Tô desacelerando. Quando chegou quinta, eu tinha tanta coisa para fazer. Eu disse quinta, sexta, sábado, domingo. Será que eu vou dar conta de fazer? Todo mundo fazendo feriado, descansando, e eu com ensaio na quinta, na sexta, tinha que fazer isso, aquilo. E eu disse, não, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer e ainda preciso descansar, preciso fazer alguma coisa para mim. E consegui, porque se fosse em outros tempos eu não teria me organizado. Porque aquela ansiedade, né? Então tu tem que respirar e fazer uma coisa de cada vez. Porque aí quando você tá nessa aceleração, o que acontece? Tu mina a tua energia e você não consegue fazer tudo. Na verdade, você consegue fazer tudo, mas quando você tem, então, né, você consegue respirar e fazer uma coisa de cada vez. Né? Às vezes eu tinha mania de fazer, ainda eu faço, duas e pouco, era de 3 a 4 coisas ao mesmo tempo. Aí eu comecei, né, a fazer uma de cada vez, que eu via que o resultado era melhor. Então, essas coisas vão minando, né? Então, a gente não vive, a gente transfere, né? Com a falta de paciência. E isso é uma rebeldia da nossa alma. Eu ia falar, eu tenho tanta coisa para falar que eu preparei aqui que eu tô só no início. É sempre assim, não vou falar nem... Né? Vocês pesquisem depois. Na Educação dos Sentimentos tem um livro, eu faço propaganda aqui, né? Que a nossa casa, ela a gente consegue manter a nossa casa, pagar água, luz, a gente quer fazer reforma,
E a gente trabalha aqui, né, por amor, porque a gente recebe muito e a gente tem que dar. E a gente não dá tudo aquilo que a gente recebe. Eu sou uma pessoa que eu vou ter que, até o dia do desencarne, eu tenho que trabalhar por essa casa. Porque eu fui muito bem acolhida aqui. Às vezes recebo proposta para ir para outras casas. Ultimamente tenho recebido, disse, não posso largar o Mãos Unidas, né? Posso contribuir, mas aqui não vou deixar. E a gente, né, tem muito, porque a gente recebe muito quando a gente adentra nessa casa, né? Então, os livros, o risoto que teve esse fim de semana, né, as coisas que a gente faz é para manter, né? Porque como a casa da gente não é fácil, né? Sempre tem uma coisa estragando, então a gente precisa manter. Então a gente tem que também doar. Eu venho dar uma explanação por mês, é muito pouco. Mas nós temos que ser gratos, porque eu vim num momento muito difícil da minha vida, já lá atrás, comecei lá no Bezerra, e quando eu vim aqui em 2012, eu estava passando por um momento bem difícil, né? 10 anos depois, agora no passado, também passei por um momento bem difícil. E essa casa, eu encontro, quando eu adentro aqui, eu tenho uma luz que eu consigo levar para minha casa, né? E eu aprendi aqui mais porque eu tive a minha mãe que me ensinou muito. Ela era uma mulher resignada, que tinha muita paciência, e eu não aprendi com ela. Tive que aprender depois que ela faleceu com a dor, a ter mais paciência. Mas é assim, né? Os pais falam, entra para um lado e sai para o outro, não dá nem voltinho, né? Então a gente tem que aprender lá fora com a dor. E aí o que acontece, né? Com esse tempo que passa, a gente vai descobrindo, e isso ela falava muito, porque ela foi uma mulher que teve câncer quando eu tinha 10 anos, e ela morreu quando eu tinha 30. E ela tinha uma fé tão grande em Deus, mas tão grande, que ela durou 20 anos, coisa que as pessoas não duram, né? Então, aquela resignação, aquela fé. Então, nós temos que ter essa paciência. Temos não é a palavra certa, nós temos que conquistar. Porque a gente tem que acreditar tanto em Deus como a gente acredita no pai e na mãe quando a gente é bem pequenininho e dá a mão para atravessar a vida. Nós temos que ter essa disciplina de ter paciência, resignação, disciplina para a gente conquistar aquilo que a gente quer. Tudo que a gente puder fazer, que é da nossa alçada, nós temos que fazer. E o que nós não podemos fazer, nós temos que entregar nas mãos de Deus. Porque o que é para nós, com o tempo, nós vamos conseguir. E esses lixos mentais que a gente guarda, essas mágoas que eu falei, que eu só estou no primeiro ponto, eu não vou conseguir mais, porque eu acho que a gente tem que dar o recado, né, em meia hora. E esses lixos mentais que a gente guarda, essas mágoas, essas tristezas, eles vão continuar na nossa vida. Uns voltam outros. Por quê? Porque a gente não consegue ser o diretor, né, e dominar todas as nossas más tendências e das nossas emoções. Mas nós temos que aproveitar isso, né, essas coisas ruins que vêm, para ser os nossos adultos para crescer. Por isso que fica essa mensagem, que eu não vou, que a gente possa, no nosso dia a dia, né, nessa semana, ter como objetivo de ter mais paciência, principalmente com as pessoas mais difíceis, que nos tiram do sério. É essas pessoas que nós precisamos e que nós viemos nessa vida para aprender a amar. São os nossos desafios. E a gente está aqui para ser feliz. Nós viemos aqui para ser feliz, para sermos felizes. E nós temos que fazer a nossa parte. E vamos confiar em Deus, né? Confiar em Deus e dizer, meu Pai, eu sempre digo, Deus está comigo, Deus está me ouvindo. Deus, meu Deus, obrigado. Cria as possibilidades, as condições para a concretização dos meus desejos, né? Para a cura da quem que vocês querem, né? Que o universo mande a pessoa certa para tal coisa que a gente precisa, enfim. E as coisas vão fluindo, né? A paciência, a paciência. E essa fé em Deus, porque dias melhores virão, né? Então não há problema que não possa ser solucionado. E para finalizar, vou pular lá na frente, não é bem lá na frente, já que eu falei de Chico Xavier, e nos últimos dias de Chico, quando ele estava hospitalizado já, bem velhinho, um dos médios que trabalhava com ele perguntou, né, quem é que tinha visitado ele.
E aí ele disse que foi o espírito da mãe dele, Maria José. E aí ele perguntou o que ela falou para ele. Ela me pediu só para me ter paciência, né? Já no fim da vida dele. Então, o autor termina ali justamente porque uma vida desprovida de um mínimo de paciência iria transformar o ser humano e toda a sociedade num mar de aflições. Então, que a gente possa, né, ter essa fé. E olha que o Chico, quem foi o Chico Xavier? Né? Ainda a mãe dele diz, tenha paciência. Então, nada é por acaso. O que nós estamos passando, com a família que nós viemos, com o pai que temos, com a mãe que temos, com os irmãos que temos, com os filhos que temos, né? Temos que agradecer. E que Deus nos dê força para a gente realizar aquilo que nós desejamos. Porque nós nascemos para ser felizes e a gente tem que ter um objetivo, né? E alimentar esse objetivo todos os dias, né? Então eu desejo que todos tenham uma semana abençoada. Vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar profundamente. Que esse ar que adentra todo o nosso corpo vai relaxando cada nervo, cada músculo. Que um rio de paz flua sobre todo o nosso corpo. Que os bons espíritos que estão aqui possam, conforme o nosso merecimento, retirar todos os nossos acompanhamentos espirituais, os nossos desafetos, que eles sejam encaminhados aqui para a nossa casa espírita, pelos espíritos que estão aqui nos assistindo nesse momento. Que algum irmão de desafeto, então, seja assistido, seja socorrido. Que nós possamos receber muita luz nesse momento, muita paz, muito amor, de toda essa espiritualidade que está aqui, derramando bênção sobre cada um de nós. E queremos agradecer muito, meu Pai, pela nossa família, pelos nossos antepassados, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, filhos. Agradecemos pelo nosso corpo perfeito, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho. E que se tem alguém sem trabalho, que essa pessoa consiga, né? Que o universo dê tudo aquilo que nós precisamos para ser felizes, para nós nos realizarmos como pessoa, como profissional, nas nossas relações. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e nos dê um caminho de muita luz, muita paz. Que assim seja. Graças a Deus.